Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 30 de abril, encerramento do mês. O Ibov terminou o dia com alta de 0,21%, ainda respeitando o suporte de que vai de 61.291 a 60.900, arredondando. Ficou aqui com o candle ali de reversão, mas sem fechar acima da média móvel de 13 períodos, não vejo nenhum sinal de alta mais forte assim para o Ibov. Só pegar o gráfico 60 minutos a gente já vê esta congestão aqui com dois topos e dois fundos numa mesma região. Então, enquanto não sair dessa indefinição, fechar aqui acima ou aqui abaixo, seguimos aí dentro da região de indefinição do Ibov de curtíssimo prazo. Mas o mês, a gente pode pegar aqui o gráfico mensal do Ibovespa. O mês terminou com queda de 4,17%, parando ali em cima, um pouco acima da média móvel exponencial de 13 períodos, 61.800, mas é um topo descendente. Baseado nesse topo descendente, o que eu posso dizer que esse primeiro é um sinal negativo de perda de força do Ibov, porque aqui o Ibovespa saiu da congestão para baixo, perdeu um fundo anterior. Então já tem um fundo mais baixo que o fundo anterior e agora um topo mais baixo que o topo anterior. Então o cenário gráfico não é dos melhores, só que estamos ainda se sustentando ali o Ibov em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Se a gente pega o gráfico semanal, pegando aqui o gráfico semanal do Ibovespa, o que ele teria que fazer depois de um topo no gráfico mensal? Seria muito importante, no meu ponto de vista, terminar uma semana no decorrer de maio acima ali dos 63.690, 64 mil pontos. Eu diria 64 mil pontos para se afastar o máximo possível dessa média móvel de 13 períodos. Enfim, fundo ascendente, permanecendo em tendência de alta de médio prazo, que deu uma enfraquecida por esse topo no gráfico mensal. Se gera esse fundo com volume forte, aumenta a chance do Ibov anular esse topo que foi gerado no gráfico mensal. Então isso seria um passo importante para o Ibov no decorrer do mês de maio para reverter essa expectativa negativa deixada pelo mês de abril. Olhando agora para a LAD do Ibovespa, deixa eu só colocar aqui o tempo gráfico diário, voltar aqui para o gráfico diário e as minhas configurações gráfico semanal, configuração do gráfico semanal. Então, voltando aqui para a LAD vai subindo aos poucos, mas nada de superar ali um topo anterior. O Ibov vai congestionado, a LAD vai demonstrando um pouco mais de força do que o Ibovespa, e o clímax também não está caindo, está ali se sustentando. Ainda teria espaço para uma alta um pouco mais forte, mas uma alta um pouco mais forte já vai entrar na região sobrecomprada. Então esse seria o problema para o Ibovespa. Uma alta um pouco mais forte, batendo no 63.369 a 63.879, já provavelmente teríamos um clímax numa região sobrecomprada, o que abriria espaço para de novo entrar a pressão vendedora e permanecer aqui dentro dessa região. Então, de maneira geral, depois do topo no mensal e o Ibov abaixo da média, seguimos com uma chance um pouco maior no curto prazo de testar os 60 mil pontos. Olhando para PETR4, Petrobras fechou o pregão com alta de 1,72%. A última hora de pregão, principalmente o leilão de fechamento foi que fez diferença na Petrobras, fechou acima da resistência de 21,09, com boa chance de testar o desafio dela aqui na faixa de 21,46 a 21,49. Resistência aqui de um gap junto com média móvel exponencial de 13 períodos. Depois desse patamar, a próxima já estaria na faixa dos 22,08. A ação terminou o mês com queda de 8,82%, com sinal negativo, porque a gente observa que a ação, primeiramente, cai, sobe um pouco, monta o pivô de baixo, sobe, gera mais um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos. Ao voltar para toda essa região aqui que ela ficou congestionada, então funciona como resistência. Fechamento ruim, que se perder a mínima do mês de abril, aumenta bem a chance de continuar caindo, não só para testar os R$20, mas como também fechamento aqui, menor fechamento dessa queda, isso em 2011, foi em 18,66 e a mínima está em 17,49. Então vamos acompanhar de perto aí o desenrolar dos próximos pregões da Petrobras para termos aí, para ver onde é que essa ação vai, mas por enquanto o cenário dela é de baixa.
tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo e com um fechamento ruim no mês de abril, quase que não sai aqui o mês de abril, 8,82% de queda. Agora partindo para o gráfico da Vale 5, Vale 5 terminou o pregão de hoje com 0,12% de queda, ali numa região de indefinição, se segurando acima da média, região de indefinição também aqui no gráfico semanal. Olhando para o gráfico mensal, a ação terminou o mês com alta de 2,55%, ainda se sustentando acima da média de 13 períodos. Aqui a gente pode ver a ação que bateu no suporte, então num prazo maior é uma ação que vai se sustentando aqui em cima desse fundo, em cima de 33,51, não perdeu os fundos ascendentes no gráfico mensal, isso é um ponto positivo, mas está dentro desse grande candle aqui de baixa, que veio para baixo da média móvel de 13, passou alguns meses ali embaixo, agora está passando, tivemos aqui 5 meses abaixo, 5 meses aqui abaixo da média, e agora já temos 4 meses acima da média, por isso que eu falo que é importante que a Vale feche aí acima dessas resistências, que eu vou destacar inclusive aqui no gráfico semanal, destas resistências aqui, desses 3 topos aqui, ó, rompa esses 3 topos, feche forte aqui acima, seria um indício muito favorável, coerente com o que ela tem ali no gráfico mensal, ainda em definição, mas com fundos ascendentes. Isso melhoraria o cenário gráfico desse papel até para um rompimento de topo histórico. Olhando agora para o fluxo do capital estrangeiro, tivemos aqui uma entrada de 64 milhões de reais, uma leve entrada, nada tão significativo, os estrangeiros deram uma congestionada aqui nesse ponto, mas por enquanto, desde quando o Ibov atingiu a região aqui perto dos 61 mil pontos, os estrangeiros botaram mais dinheiro do que retiraram da BMF Bovespa, o que pelo menos favorece o Ibov se sustentar aqui um pouco acima desse 61 mil pontos. Vamos ver para onde ele vai no início do mês de maio. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço, um ótimo feriado e até o pregão de quarta-feira, dia 2 de maio.